Esse telefone também, deixa eu falar uma coisa. Está iniciando. Já iniciou? Então tá beleza. Pronto, está gravando. Postais para a Terra, de Quito de Moraes. Para ajudar a quem sofre, diz você que nada tem. Não diga, porém, não posso, na sementeira do bem. Se você tudo perdeu e crê não pode servir, escute, recomecemos. Você consegue sorrir. Xavier, Teologia da Criança. Senhor, Deus amado e bom mestre, lembra as suas bênçãos sobre todos nós, seus planos. Estudo dessa noite sirva de aprendizado para todos nós, assunto relativo a temas, anomalias, trata das questões, violências, possa a doce paz envolva aquele que tenha ainda tentando de trazer desconforto espiritual a quem quer. Nesse instante, nós rogamos a Ti, Senhor, pedindo para estes nossos irmãos sofridos e sofredores. Essas bênçãos possam envolvê-los, calar fundo em seus corações. Graças a Deus, por aberto o estudo da noite. Graças a Deus. Isso é fogos por aí ou é alguém fazendo obras? É fogos. Fogos. Até fechei, porque está soltando muito. Depois das 6 da tarde. Aqui hoje é dia das crianças, né? Livro dos Espíritos hoje. Aí tá essa comunhão. Tudo que é lugar tá cheio hoje. As ruas, tudo legal. É legal, né? Pelo menos comemoram, né? Uhum. Nós estamos na pergunta. 477. Isso, 477. Isso, é uma pergunta pequena. Né? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Então, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, na parte dos possessos, na pergunta 477. Podemos ir? Podemos. O senhor Roberto aí. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? A gente, se for olhar a história da humanidade, né? Eu li tanta coisa a respeito disso, mas eu acho que é no livro Opinião Espírita. Não. Bom, a história da humanidade, né, com a crença, né, da questão dos espíritos, né, começou, né, as pessoas, né, quando via que havia, né, antigamente era chamado de demônios, né, você tinha essa consciência que nós temos hoje de espíritos, né, e começa isso é uma prática muito antiga mesmo, né? Na época de Jesus ou antes de Jesus, né? Se Jesus a utilizou, já devia ter antes. A questão da expulsão dos demônios, né? O exorcismo, né? Que a Igreja Católica se utilizou há muito tempo, durante muitos anos, e utiliza até hoje. Agora, com o tempo, né, as pessoas iam fazer um ato de exorcismo, né? E naquele dia ele notava que levou um exemplo grosseiro, tá, gente? Uma caneta vermelha no bolso. E deu certo. Das outras vezes ele não levou caneta vermelha e não deu certo. Aí passava-se a acreditar, aquele exorcista ali, né? O padre ou não, que seria a caneta que estava ajudando. Isso. Outros gritavam palavras que eles chamam de cabalísticas, né? Tal, né?
E achavam também que essas palavras, faladas na hora certa, no lugar certo, né? Conseguiu realmente. Caramba, o negócio aí tá bom. E com o tempo, né? Isso virou assim, um exorcizar, né? É isso aí, né? Virou assim, um modismo, digamos assim, uma moda. E hoje, é isso que é chato. Olha só, esse livro aqui, vocês talvez não conheçam. O que não é espiritismo, é diferente. O que não é o espiritismo. Tá? O autor é José Carlos Leal, tá? Um professor da UERJ, muito inteligente, um pesquisador enorme. Os livros dele, a maioria são lançados pelo Leon Denis, né? Pelo CELD. Ele escreveu esse livro justamente, tá? Devido a essa desinformação dentro da doutrina. Né? Eu já tive uma vez no estudo mediúnico, aquela educação mediúnica, um rapaz levar um cristal. Com um cristal eu consigo me concentrar, sem ele eu não consigo. E aí? O problema não está no cristal, não é o cristal, né? Mas se é aquilo para ele, né? É uma bengala, tá tudo bem, não tem nada demais. Então, eu acho que eu preciso de uma montanha, Frânio. O que você acha? Para a próxima vez eu vou levar uma montanha. Cristal não serve, tem que ser diamante, né, Elisa? Não, para mim tem que ser a coisa mais nobre. Uma montanha tá bom. Um diamante, uma montanha de diamante. Né? Então, Kardec deve ter visto muito isso também, porque Kardec está ali no final da Idade Média. Né? Imagina a Idade Média, como isso não aconteceu, quantas vezes, quantos milhares de vezes. Né? E Kardec, né, via isso tudo, né, como sempre observador, pergunta aos espíritos: isso aí realmente funciona? Né? Tem eficácia? Nós já sabemos a resposta. Mas conforme nós estamos aqui, no propósito de estudar para conhecer a resposta. Saber a resposta é uma coisa, conhecer a resposta é outra. Né? E nós vamos... eu coloquei uma página da Revista Espírita 1858, tá, que deve ter sido daí que Kardec tira essa questão dos espíritos. Né? Se chama Os Talismãs. Coloquei no grupo, não sei se todos conseguiram pegar, da Revista Espírita de 1858. A minha é diferente, que a minha é bem antiga, tá? E o mês de setembro. Tá? A página diferente da de vocês aí, porque agora tem a da FEP, que é totalmente diferente. Essa foi a primeira. Inclusive, a palavra que é encarnado não aparece encarnado. Naquela época que foi editada essa revista, era encarnado, com I mesmo, tá? IN. Quer dizer, ela é muito antiga. Nossa, a tua revista é muito antiga mesmo. Eu acho que o Kardec estava lá na... Deixa eu ver, não tem um ano aqui que foi editada ela, não. Não tem não. Bom, então, gente, eu queria ler essa página ali para depois a gente também conversar mais de algumas coisas sobre essa questão. Né? Porque o Kardec nessa página vai simplesmente, os espíritos vão falar que isso não existe. E no livro Mecanismo da Mediunidade, que eu também coloquei uma pequena parte aí, também vai explicar o processo, o mecanismo. Um assunto que parecia ser tão pequenininho, né? Tem uma página também na revista, no livro Opinião Espírita, maravilhosa. Justamente a página aconselhando a gente não utilizar-se dessa bengala. E é sempre mostrando porque o Espírito... Eu não botei isso aí, senão a gente vai ficar um mês nessa pergunta. E também no livro dos médiuns, eu não vamos ler, mas está lá no item 252 também, tá? Do capítulo 23 da obsessão, também vai falar, né, sobre essa questão da gente, né, como nos proteger disso, né, das obsessões. Não é por esse caminho. Não é por esse caminho. Isso nós vamos comentando aqui durante o estudo, tá? E que eu esqueci aí, que eu não comentar, por favor, comente, me ajude. Tá legal? O Consuelo está com a página na mão também, Consuelo? Prima, também? Ah, já sei que o seu Roberto saiu. Tá ok. Lutinha derrubou ele?
Com certeza. Eu estou chamando. Eu sabia que você ia falar isso pela segunda vez. Chegou, seu Roberto. Lourdinha, por favor. Não deu nem tempo de falar. Vamos lendo então, Elisa. Eu estou tentando chamar, eu estou tentando ligar, entendeu? Mas eu não sei se eu estou ligando e ele está entrando. Então aí a gente não consegue o mesmo intento, mas eu continuo chamando. Bom, é a Revista Espírita, escrita por Allan Kardec, né? Era o Jornal de Estudos Psicológicos do ano 1858, que é o ano 1. Vamos ler uma página que se chamou Os Talismãs, de setembro de 1858. Medalha cabalística. O Sr. M havia comprado em segunda mão uma medalha que lhe pareceu notável por sua singularidade. Era do tamanho de um escudo de 6 libras. Tinha o aspecto da prata, embora um pouco acinzentada. Sobre ambas as faces estão gravadas em baixo relevo uma porção de sinais, entre os quais se nota planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois, outros em caracteres bizarros, lembrando o árabe. Tudo disposto de modo cabalístico, conforme o gênero utilizado pelos mágicos. É mole, né? Então a gente vê muito isso aí, né? Hoje em dia, isso não é uma coisa só daquela época, não, né? Tem os objetos cabalísticos, né? Que são feitos para isso. Fora isso, depois nós vamos falar sobre questão de roupas, a gente vai comentar um pouquinho mais também, ficar profundo disso, porque essas várias coisas que há um movimento, eu gosto de falar sobre o movimento espírita, né? Nós, de uma certa forma, estamos ainda seguindo essas coisas antigas. Roupas especiais, uso de alimentos, crença no diabo, hierarquia religiosa, culto dos santos. Olha só, hoje a Nossa Senhora Aparecida. Respeitemos, né? Mas nós não temos santos. Não é isso? Nós temos espíritos que realmente assim, como deixaram uma passagem marcada por a sua superioridade. Aí o André Luiz até fala numa página dele. Santo é qualquer um que veio ao planeta e cumpriu com sua missão. Não precisa ser na área religiosa, não. O cara que veio para cá, ser pedreiro, conseguiu construir os muros das casas, que era a missão dele, de forma honesta, honrada, com dignidade, deu emprego para outros, etc., dentro da visão espírita, a André Luiz o coloca como santo. Música, sacramentos, presença de sacerdotes, né, crença no céu e inferno. Olha só quantas coisas que a gente vê no movimento espírita. Culto de imagens, presença de magia, presença do mito. E assim outras coisas aqui, né? Presença de rituais, né? Crença em milagres. Estou falando da doutrina espírita, que é muito isso. Está nesse livro do Zé Carlos Leal, que eu comentei, né? Tem uma página que nós já estudamos lá no Maria Vaz umas 2 ou 3 vezes, né, Elisa? Não sei se tu recorda. Essa paginazinha aí, ó. Essa que dá sempre confusão. Pois é. Casar na Igreja Católica, é espírito que vai casar na Igreja Católica, batizar o filho na Igreja Católica. Não estamos condenando ninguém por isso. Quem quiser fazer, que eu faça. Mas a doutrina espírita é libertadora, né? Ela veio justamente que isso aí são todos dogmas, rituais, etc. Tem muito a ver com esse lance que nós estamos falando aqui, das fórmulas. São fórmulas. Meu Deus do céu. Quando eu fui comentar uma vez no Maria Vaz sobre essa questão do casamento, 3 senhoras que estavam sentadas juntas, da casa antiga, eles falaram, peraí,
Eu sei que você está falando sobre a doutrina, eu acho que você está falando o que é a doutrina, mas nós, mães e avós, sentimos assim, uma felicidade muito grande de ver, né, ou a nossa filha ou as nossas netas entrar na igreja vestida de branco, aquela música, aquele ritual todo. É isso. Continue fazendo, né, se realmente agrada isso. Mas, Afrânio, você não acha... Agora eu acho que nem tanto, né? Porque também agora casa se separa com uma facilidade. Nem Mas, aquele Jô Soares. casa se separa. Mas até pelo santo mesmo, por exemplo, eu tenho a minha santinha, eu sou muito ligada à Nossa Senhora, então eu tenho a minha Nossa Senhora Aparecida ali na entrada, né? E a minha filha, quando viajou, trouxe para mim um quadro lindo de Nossa Senhora Aparecida. Você não acha também que é uma forma de você se concentrar mais, por exemplo, quando você entra numa igreja e vai fazer uma oração... Vai falar na página que nós vamos ler agora, dessa cabalística, tá? Vai falar sobre isso também, tá? E isso aí vai falar no mecanismo da mediunidade, na outra páginazinha que eu botei, tá? Realmente, isso aí serve como a tal bengala para fazer a ligação mente-espírito, entendeu? Porque, na realidade, não é aquele objetozinho, não é aquela santinha que vai te ligar a ela. Não é isso. Né? Então, isso vai falar aqui. Né? Então, o que pode acontecer? Olha só, você pode estar no sufoco lascado e, de repente, você ora, mas porque, é um exemplo, tudo, não sei se vai acontecer, nem quero que aconteça, mas porque a santinha não está contigo, não dá certo. Entendeu bem? Ai, meu Deus, só porque eu tenho que andar com essa santinha comigo. Meu Deus do céu, está vendo? Só porque eu esqueci a santinha, não podemos nos prender a isso. Essa é a visão espírita do negócio. É isso que a Flávia aqui vai falar para a gente. É sobre essa questão. Não podemos nos prender. Não é que é feio, não deve fazer, não, nada disso. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Se nós realmente queremos ser livres, nós não podemos nos prender por coisas tão pequenas. Essa é a realidade. Isso é infantilidade nossa ainda, espíritos infantis que nós somos. Né? Já expulsei um, né, Elisa? Tomara que não expulse mais ninguém aqui com essa história de espírito infantil. Ai. Tá legal, Consuelo? Tá. Vamos ler aí, vamos ler. Elisa, já desligou os fogos aí, Elisa? Parou de soltar? Vamos lá. Aparentemente parou por 1 minuto. Tendo o senhor... O ruim é que as gatas têm medo. Tendo o senhor M interrogado a senhorita J, médium sonâmbula, a respeito dessa medalha, foi-lhe respondido que era composta de 7 metais. Havia pertencido a um casote. Vou ler aqui para vocês o que é o casote. Jacques Cazotte. 1719 a 1792. É um escritor francês. Por sua estreita relação com as artes ocultas, foi considerado um dos pioneiros da literatura fantástica na França. Adversário da Revolução Francesa, foi condenado à morte pelo Tribunal Revolucionário. Nossa. Esse era o dono da medalha. Gente boa. E tinha o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. Vamos lá. O senhor de Candenberg, autor de uma série de comunicações que, como médium, dizia ter recebido da Virgem Maria, disse-lhe que era uma coisa maléfica, destinada a atrair os demônios. A senhorita, puxa vida, Guggenstuben, médium, irmã do barão também de Guggenstuben, autor de uma obra sobre pneumatografia ou escrita direta, garantiu que a medalha possuía uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Ou seja, essa medalha é a que eu queria, né? Faz de tudo, né? Traz espírito, eu também queria uma medalha dessa. Essa medalha é igual Red Bull. Faz de tudo. Então, vamos lá, continuando, né? E aí foi isso, aí que o cara não gostou. Vamos lá, o que é que vai falar? Pouco satisfeito com estas respostas contraditórias, o Sr. M apresentou-nos a medalha, pedindo a nossa opinião pessoal a respeito.
e, ao mesmo tempo, solicitando, interrogássemos um espírito superior a propósito de seu real valor, do ponto de vista da influência que pudesse ter? Eis Bom, a nossa resposta. procurou o lugar certo, né? Bom, Kardec vai atrair um espírito, né? E eu não sei se fala quem é o espírito, não, é Santo Agostinho ou São Luís, eu nem vi. Não sei se fala também, não. Então, acho que não fala, não. Bom, vamos lá. Bom, a resposta. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento. Vou ler de novo. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não pelos objetos materiais que nenhum poder exercem sobre eles. Então, aquela história do pé de coelho. Pé de coelho da sorte. E coitado do coelho que perdeu o pé, né? Nossa, coitadinho dos coelhos aí. Já não deu sorte para eles. Então o negócio é... Né? E o bumbum do elefante, Elisa? Né? A Elisa comprou uma estátua desse tamanho do elefante, Jorge, que não dava nem para entrar na casa dela por causa do elefante. Ele botou o bumbum virado para a porta. Então ninguém passa na porta. Aí falaram, esse bumbum está virado para a porta para dar sorte. Eu disse, meu Deus do céu. É o Buda, é o Buda. Não, na minha casa tem um Buda. Tem um Buda enorme. No arroz, não foi no arroz do céu. Não tem arroz, não. Não tem então arroz, não. Se tiver fraco, arroz, as gatas vão lá e jogam o arroz todo no chão. É fraco. E ferradura também. Na minha casa, ferradura não tem, não. Ferradura, não. Ferradura, principalmente se for achada. Tem que ser achada. Não, na minha casa tem um Buda enorme. Um Buda que eu ganhei de presente de uma menina que eu não vejo há muitos anos. E tem os elefantes de madeira, mas eles ficam virados para a porta de frente. Ah, bom. O meu ficava de bumbum virado para a porta antigamente. Né? Então na é casa isso da minha aí, mãe também fica de bunda para a porta. Só que na minha casa fica de frente para a porta. A gente está brincando aqui. Quem faz isso não é crítica, não, mas tudo isso nos prende. Isso tudo é prisão. Tá? É uma prisão psicológica muito grande. E nós achamos que se eu for pedir uma coisa para... vou fazer um pedido agora para Santo Agostinho, um exemplo, né? Não, mas meu elefante está virado, a bunda dele não está para a porta, está a cara. Ih, meu Deus, tem que ir lá virar. Aí começam essas coisinhas, esses detalhezinhos, né? O Buda está sem arroz. Nossa, eu já pensei até em botar ração na coisa do Buda, porque assim ela ficou... Não está crítica nisso, mas o Espírito nos fala que a gente não dá. Está falando aqui, ó, os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento. É bem simples a resposta, mas vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Eu gostaria. Fala, Jorge. Quando o senhor falou aí da Santinha, não estou defendendo o Consuelo, não. Mas às vezes quer dizer, se é o pensamento, ela está com a imagenzinha, a imagem de Nossa Senhora vai chegar a ela. Ou a uma intermediária. A sua representação. É isso? Não, eles vão falar por aqui. Eu estou fazendo a colocação, porque estou pegando logo o pessoal de top de linha. Porque nós ficamos presos a essas entidades. Foi o exemplo que eu dei, Jorge. O exemplo que eu dei foi esse. Não estou com a Santinha hoje, não deu certo. Tá entendendo? O exemplo é esse, felizmente, né? Porque o pensamento é que vai... Né? O nosso pensamento é que vai ligar. Né? Vai ligar. A próxima pergunta não, a pergunta 479, né? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Nós vamos estudar isso, né? Semana que vem ou na outra, não sei. Quer dizer, a prece, né? É um poderoso, em tudo é um poderoso auxílio. É o início da resposta, mas não vamos falar sobre isso hoje. Tá? A prece, tá? Porque a prece é sentida. É isso? Não é só a cabeça funciona. O coração vai junto. Aí o negócio é forte mesmo. A prece é sentida porque ela envolve pensamento. E quando o pensamento é nobre, ele detona dentro de nós um sentimento bom, salutar. E é esse sentimento, é essa vontade que vem da prece que a gente está colocando o nosso pensamento mais alto, que vai ser encaminhado para o que a gente quer.
Então, assim, a princípio, né, nós não precisamos de nada para conseguir isso. A gente precisa de paz de espírito. Paz de espírito não tem imagem. Paz de espírito é tipo uma respiração que a gente faz profunda e coloca para dentro tudo que a gente precisa para ficar tranquilo. Entendeu? O Mas, Chico Elisa, fala. geralmente você, quando ora, é porque você está precisando de paz de espírito. Eu vou falar para você, quantas vezes eu estava extremamente desesperada. Não dá para ter paz de espírito. Você ora para conseguir exatamente essa paz de espírito. Né? Você não está. Esse negócio de vibração, pensamento, isso me deixa doida. Porque quando você está orando, quando você está pedindo, quando você está no desespero, não adianta, não tem, dependendo do que está acontecendo, dependendo do momento, do acontecimento, do pedido, não tem como você se equilibrar. Não, Você pode Consuelo, respirar, você olha pode bem. tentar, mas paz de espírito é muita coisa, né? Quando você ora no desespero, você começa no desespero, mas observa que aos poucos você vai se acalmar. Olha a paz do espírito, começando. Sabe por quê? Tem um dito que é assim, o desespero não é um bom conselheiro. O desespero não permite que se raciocine. Entendeu? Então, sempre que uma pessoa está desesperada, Elisa, o que eu vou? Falo para ela, primeiro de tudo, calma, porque o desespero não é um bom conselheiro. Ah, mas é difícil ficar calma. É tudo uma questão de acalmar o coração, respirar fundo, manter um pensamento contínuo. Se você precisa fechar o olho naquela imagem que nós temos pintada de Jesus, que a gente não sabe que é real, fecha o olho e imagina aquilo. Entendeu? Se você gosta de uma cachoeira, fecha o olho e mentaliza uma cachoeira, uma montanha, uma árvore, uma flor, o que você quiser. Mas você vai em algum lugar, você vai retirar o elemento que você precisa para isso. Não precisa segurar nada, não precisa. Você com a tua mente consegue fazer tudo. É só você acreditar nisso. Entendeu? E como nós somos um estudo espírita, nós estamos mostrando a coisa na visão espírita. O que não é na visão espírita, a gente não consegue explicar porque a gente não entende, né? Elis, esse assunto é da semana que vem. Então, eu Outra repito coisa, tudo na semana que vem. Outra coisa, só para encerrar esse assunto, né? O Chico fala, né, que uma prece de uma mãe arromba as portas do céu, que o Chico falava, né? Bom, vamos lá. Agora vai continuar a paginazinha aí, né? Fala, lê de novo. Os espíritos. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento, e não pelos objetos materiais, que nenhum poder exerce sobre eles. Olha agora o que vai falar. Em todos os tempos, os espíritos superiores têm condenado o emprego de sinais e de formas cabalísticas. E condenado. Né? De novo, repito, prisão. Quando nós estamos assim, veja bem, isso aqui é um estudo, conforme eles falam, espírita. Se a gente faz, tudo bem. Não é que está criticando, nem não faça nada disso. Mas enquanto a gente, né, quanto mais a gente se libertar de certos pequenos detalhes, fica mais fácil para outras coisas, outras provas chegarem. Né? Agora vamos lá, Elisa. Alguém quiser falar, pode falar, tá? De modo que todo espírito que lhes atribui uma virtude qualquer, ou que pretender oferecer talismãs como objeto de magia, por isso mesmo revelará a sua inferioridade, quer quando age de boa fé ou por ignorância, em consequência de antigos preconceitos terrestres de que ainda se acha imbuído, quer quando, como espírito zombeteiro, se diverte conscientemente com a credulidade alheia. Só que está falando aí. Quando o espírito também, que a gente vê muito isso, não dentro do espiritismo, a gente vê em outras áreas, em outras doutrinas, e tem espírito que quer isso mesmo, né? Por exemplo, vamos entrar a questão do despacho. Não quero comentar sobre isso, que isso é muito longo. Só para falar,
O espírito está ali, ele precisa ainda daquelas emanações da comida, etc. Então, mas a gente vê que não é um espírito sábio, não é um espírito superior. Está preso ainda aquilo ali. É o que está falando aqui. Revela a própria inferioridade. Pode ser por ignorância. Né? Ou, né? Boa fé, ignorância, estava falando aqui. Levado por antigos preconceitos terrestres, foi o que nós falamos no início. Ainda está presa aquelas ideias dos. Nossa, não vou falar dos nossos ancestrais, não, que eram nós reencarnados em outras épocas. Já acreditávamos demais nisso. Né? E aí vai, né? Mas o que acontece com alguns espíritos que ainda se aproveitam disso, são os famosos zombeteiros, que se divertem. E aparece e fala, né? Vai na Intui, isso mesmo, vamos fazer mais e tal, está se divertindo. Está se divertindo. Acontece muito isso. Tá? Ok? Quem quiser falar? Então, é porque quando eu pergunto assim para você, você... como é que eu vou explicar o meu pensamento? Por exemplo, se as pessoas não usam talismãs, não precisam de nada disso para chegar, fazer uma oração, fazer pedidos e seja o que for, né? Quando você faz uma oração, uma vez eu falei para você assim, porque eu falo tanto com Nossa Senhora, eu sei que ela não me escuta, porque eu não posso chegar até ela. Aí você falou assim, não, escuta sim. Escuta, Afrânio, Jesus escuta nossas orações, ele tem como escutar as orações de um planeta inteiro? Presta bem atenção. Quando você vai no McDonald's comprar alguma coisa, quem te atende não é o presidente do McDonald's. Te atende um rapazinho, uma mocinha, que quando eles fazem alguma coisa que te desagrada, você vai chamar o gerente. Se esse gerente não estiver legal, tu vai ligar para o saque, que aí vem a auditoria. Entendeu? Tem os lugares tenentes, tem as pessoas preparadas para fazer isso. Tá? É por isso que estou falando, esse assunto é muito extenso, vamos deixar para a próxima semana. Tá. A prece que o Jorge cansa de falar aí, do livro Entre a Terra e o Céu, prece refratária. A nossa prece, quando é sentida, vai para algum lugar e alguém vai nos atender. Tá? Essa menina no livro pede a mamãe dela, que desencarnou, a mamãe dela estava tão desequilibrada que não conseguiria ajudar. Muito ao contrário, a mamãe dela desencarnada que estava obsediando toda a casa. Mas foi parar na mão do... Olha só, de quem? Do Clarencio, gente. É aquele que ajudou a André Luiz no livro Nosso Lar. Pô, não podia parar até uma coisinha menos, claro, do Clarence. Vamos lá, e deu o assunto de um livro. Né? Fala. Né? Então, veja bem, tem os lugares tenentes, mas pode ter certeza de uma coisa, Deus de tudo sabe. Tá? No livro A Gênesis fala, nós estamos, né, que nem no mar, né? Estamos envoltos no pensamento de Deus. Tudo sabe. Mas tem as pessoas para nos ajudar, os espíritos certos para nos ajudar. Mas, e além então, desses aí, ainda vem o anjo guardião, que a gente pensa que o anjo guardião anda conosco? Não. Não. O anjo guardião é uma entidade que, bom, no livro Missionário da Luz está lá também. O André Luiz pergunta ao Alexandre sobre o Segismundo, e o Alexandre fala assim: a ficha dele, olha só, não está comigo, está em instâncias superiores. Quer dizer, o Alexandre tinha até um certo limite. O Alexandre ajudou na reencarnação, fez o lance da cromatina, mudou a genética, fez o escambau. Mas o real mesmo daquele espírito, só quem sabe está lá no alto. Tá? São lugares tenentes que pode ser o anjo da guarda ou pode ser pessoas que também ajudam o anjo da guarda. Porque o anjo da guarda não é anjo da guarda de um, são de milhões ou bilhões também. É um negócio que nós vamos entender aos poucos, né? Mas está lá no livro também. Mas, assim, num ponto menor, não falando de Nossa Senhora nem de Jesus, mas doutor Bezerra, Chico, a gente tem acesso ou também não? Tem que falar Pode ter, sim. Pode ter. Aí vocês já estão falando em um nível mais, tá? Aí pode ter, sim, tranquilo. É mais fácil. Fala, João. No livro A Gênese, Kardec tema fluido. Se eu não me engano, no item 55, o Kardec explica o seguinte: o fluido cósmico universal, né, ele digamos assim, por ele transita nosso pensamento, som, tudo.
Então, quando nós enunciamos uma prece de sentido, de coração, ele cita lá até os intermediários. Esses intermediários, santos, que ele dá um nome lá. A prece chega desde que a criatura faça realmente colocando o sentimento maior. Então, daí e culturalmente a nossa ciência ainda não chegou aí, mas vai chegar um dia. E hoje nós espíritos já temos conhecimento a respeito, né? Isso aí. Tá no livro A Gênesis, conforme o Jorge está falando aí. Posso acrescentar, primo? Pode, prima. Cientificamente já está provado realmente o valor da oração. Até a distância você consegue atingir com o teu pensamento positivo a prece para quem quer que você direcione, esteja ela em qualquer lugar. E o Jorge costuma postar, e hoje ele postou um momento espírita que explica exatamente isso, a força da oração de uma menina de coração limpo que direcionou a Deus e conseguiu o resultado através do pedido dela em oração. Esse é o livro que a Flora acabou de falar. Entre a terra e o céu. Ele foi elaborado, foi extraído. A Evelina, ela pede uma prece. A mãe dela, a Zumira, está toda... Mas vamos lá, gente, vamos lá. É isso aí, prima, valeu também, é isso aí. Você confirmou. Elisa? A Elisa está soltando fogos, tirou o som. Esse negócio de soltando fogos é complicado. A Lurdinha não deixa essa Roberta entrar de jeito nenhum, mas vamos embora mais. Não gosto de fazer fofoca não, viu, gente? Eu estou chamando, está dando que ele está indisponível. Quando não traduzem pura fantasia, os sinais cabalísticos são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua concordância com os metais. Crenças que foram geradas nos tempos da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, aos quais a ciência fez justiça, ao revelar o que existe sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais e etc. Ou seja, há toda uma crença, água, as 4 forças, né? Água, ar, como é que é? Água, fogo, terra. Gente, água, existe. Terra, fogo e ar. Isso, existe, mas não é da forma que as pessoas querem que seja. Tá? Isso está tão dentro da gente, está tão enraizado, né? Hoje aconteceu uma coisa, não, foi hoje não, hoje eu não fui trabalhar, não, foi ontem. Uma pessoa estava ao meu lado, pegou um negócio, isso aqui é que eu estou lendo aqui, mas isso é que eu queria mesmo, tá? Eu estou gostando do que eu estou lendo. Quer dizer, o negócio está tão, olha só o que aconteceu com esse meu amigo. Ele leu um negócio que satisfez a ele não quis saber se era verdade ou não. Porque aquilo estava dentro dele, e para ele era a verdade que ele defende, tá? Então, essa questão aí que ele está falando é isso, esses sinais, são meras fantasias, né? São símbolos que levam crenças supersticiosas, porque foi criado lá atrás. Tem algum fundamento? Tem, mas não é assim, digamos assim, o real mesmo, o real. Algum fundamento sempre tem, né? Mas não é o que realmente é. Nós sabemos que, para nós, espíritos, também está no livro A Gênesis, no capítulo 14, também não me lembro o item, para o espírito, o pensamento e a vontade é tudo. Está lá no livro A Gênesis também. Item que é o capítulo 14, não me lembro o item, mas está lá bem grande, logo no início desse item. Para o espírito, o pensamento e a vontade é tudo. Ou seja, o pensamento direcionado. Se é para o mal, o que é que ele vai atrair? Né? Se é para o bem, o que é que ele vai atrair? E é a vontade dele que determina para onde vai ser esse pensamento. O direcionamento. Tá? Então, vamos embora lá. Né? Se a água tem força, o fogo tem força? Tem. Tem seus detalhes? Tem. Mas o pensamento está acima disso tudo. Acima de tudo o pensamento.
Ao ponto da pergunta 89, famosa do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se o pensamento, como é que é, 89, vou ver rapidinho aqueles. Não precisa abrir não, gente, só para a gente ver a pergunta 83, 89. Não, 90, tá? Não. A 89, letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta, ou seja, olha a pergunta que Kardec fez como foi inteligente. Quer dizer, não é a própria alma que se transporta, o pensamento? E os espíritos respondem não. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí, porque a alma é quem pensa. O pensamento é um atributo. Ah, o espírito é o pensamento. Não. O pensamento é um atributo. É um instrumento do espírito. Então está bem explicadinho aqui, né? Aliás, no livro A Gênesis, o pensamento é a vontade, tá? É tudo, para o espírito é tudo. Alguém quer comentar? Então vamos embora. Peraí. Tirei a mão aqui do lugar, agora deixa eu baixar de novo, peraí. Então, o meu está a forma mística, mas aí está diferente a tradução, né? Não, a forma mística, tá certo. A forma mística é ininteligível. Desses emblemas tinha por objetivo a sua imposição ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso tudo aquilo que é incapaz de compreender. Olha, é o mistério. Mistério não existe. Existem leis que nós não compreendemos. Tá? Mas como naquela época não havia como explicar, como Jesus também, o Espiritismo, né, vem com doses homeopáticas para a gente ir ao pouco desenvolvendo, né? Então, vamos lá. Alguém quiser comentar, comente. Senão, vamos embora, Luiz. Quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos, não poderá admitir que sobre eles se exerça a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Eita, asa de galinha, perna de cobra, dente de, né, de coelho, sei o que de morcego. Mas vamos lá. Seria renovar as práticas do caldeirão, das feiticeiras, dos gatos negros, das galinhas pretas e de outros sortilégios. Eu me lembrei, quando eu li isso aqui, eu me lembrei da prima, na prima com aquela colher de pau enorme, mexendo no caldeirão, tá? Eu lembrei. Oh, meu Deus. Viu, prima? Não é outras épocas que você andava fazendo aí, 1000 anos atrás? Não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado, que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre o organismo. Espera aí, olha só. Aí já está falando sobre a famosa psicometria. Está falando sobre quando aqui essa caneta está na minha mão, de uma certa forma, alguma coisa minha vai ficar aqui. Se ela ficar comigo muito tempo, vai ficar muita coisa minha. Tá? O meu magnetismo vai ficar nessa caneta durante algum tempo. Tá? Pode chegar um médico, né, que tem o fenômeno da psicometria, qual tem uma lá em Minas, a Mariluza Vasconcelos, que ela recebe aquele espírito Tomás Antônio Gonçalves, né, da Inconfidência Mineira, Tomás não sei o que, né? Hein? Gonzaga, isso, ótimo, Tomás Antônio Gonzaga. Não é isso? Ela recebe ele e ela tem essa é a mediunidade. Ela chega num lugar, por exemplo, ela foi no Quitandinha uma vez, ela viu os bailes que tinha no Quitandinha, viu a realeza, viu tudo, tá? Porque está lá nas paredes, aqueles móveis antigos que são conservados, essa energia, é o que está falando aqui. Inclusive, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, tem um espelho, tá? E tem uma menina presa ao espelho. É sobre esse lance aqui que eles estão falando agora, psicometria. Então, existem objetos que realmente têm uma energia particular de alguém. Tá? Mas essa então, energia... de pessoas mortas também fica durante... Fica. Olha só, tem um livro do Divaldo, Os Diamantes... Poxa, eu não me lembro, um dos últimos aí, talvez seja assim, o quinto ou sexto aí para trás. Diamantes fatídicos. Tinha uns diamantes
que pegaram ele lá na África do Sul, morreu muita gente por causa desses diamantes. Foi morrendo, tá? Não me lembro bem se era séculos após séculos, até chegar na mão de um rapazinho, tá? Um espanhol. A história toda é nesse lance aí. Todo mundo aferrado àqueles diamantes. Entendeu bem? Desencarnaram, mas onde está o teu coração? Livro do André Luiz também, tá? O livro é o No Mundo Maior, que nós estamos lendo lá no final, quando o André Luiz vai às cavernas, não é isso, Jorge? E o avô dele aparece com um monte de lama na mão, falando, olha esse ouro, vamos correr para o banco atrás desse ouro. Ou seja, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, acontece muito isso. Mas seja outra história, Consuelo. Não, mas não é isso que eu estou perguntando a você, não. Por exemplo, assim, não precisa ser ouro, não precisa ser uma coisa da pessoa. Uma roupa, um sapato. Uma roupa, um sapato. É. Mesmo depois que essa pessoa desencarna, mesmo que ela tenha ido, seguido o caminho dela, a energia dela fica um pouco nesse objeto? Fica, mas de acordo com a energia dela, não vai prejudicar ninguém, né? Porque se ela já era uma pessoa que seguiu o caminho dela, não está presa a nada. Tá? Fala, Jorge. Só vai prejudicar se ela tiver ainda presa às coisas materiais, Consuelo. Tá. Voltei, o livro Voltei, o Jacó, quando ele foi levar ele para a praia, aí voltaram com ele para casa. O nome que eles deram lá, não aproxima. Olha o nome que eles deram, fluido gravitante. Fluidos gravitantes, é isso, porque estão gravitando ali. Isso mesmo. É o nome que deram lá no livro do Jacó. Porque mesmo depois que a pessoa desencarna, eu senti isso, né, com os meus pais, assim, durante algum tempo eu ainda sentia o cheiro, né, aquele cheiro da pessoa, né, o cheiro. Às vezes eu estava andando assim e falei assim, nossa, ainda parece que a pessoa tá, não sei também se estava, né, mas durante um tempo você sente o cheiro da pessoa, parece que não foi ainda, né. Você vai sentir a presença, digamos assim, não é só o cheiro, a presença, mesmo que a pessoa não esteja, mas as energias dela estão ali, é o que o Jorge falou aí, fluidos gravitantes, você sente, tá? Isso com o tempo, logicamente, vai se apagando. Vai se apagando, com o tempo vai se apagando. É isso aí. Vamos lá, Elisa. Alguém quer falar? Caiu o marcador no chão. Nesse caso, porém, a virtude do objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado e que assim se transmite por via imediata, e não em sua forma, em sua cor e nem, sobretudo, nos sinais de que possa estar sobrecarregado. É isso aí, o que a Consuelo, né, falou que sentia na roupa. Está ali, momentaneamente, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 1 mês. Né? É um tempozinho até se desfaz, né? E outra coisa também, nesse teu caso, Consuelo, você estava com o pensamento ainda preso. Mano. Você que estava com o pensamento preso, pegava a roupa, meu pai, a minha mãe, também tem isso. Muito, muito preso. Né? Tá vendo? Bom, mas muito bem. Vamos lá? Continua? Continua. O espírito pode dizer, traçai tal sinal, e à vista dele reconhecerei que me chamais e virei. Olha só. Nesse caso... Lê. Nesse caso, todavia, o sinal traçado é apenas a expressão do pensamento. É uma evocação trazida de modo material. Entendeu? Quer dizer... Traduzida, tá, gente? O que acontece, né? Na hora H você dá um tapa na mesa. Um exemplo, torceiro. Mas não é o tapa na mesa que vai chamar o espírito, pelo amor de Deus. Eu não pensei, vou evocar agora o fulano de tal. E ele me falou que eu tenho que dar um tapa na mesa. Deu para entender? Não tem nada a ver o tapa na mesa. Se eu não desse o tapa na mesa, o espírito viria também. Se eu souber mesmo. Mas isso é para, assim, de uma certa forma, digamos que, entre aspas, o meu chamado, né, se não houver uma coisa, uma fórmula material, eu vou achar que não vou conseguir. Esse é o grande problema.
onde eu tenho que me livrar disso. É a pergunta lá do Livro dos Espíritos. Fórmulas. Tá? É esse que é o problema. Mas vai acontecer. Estou falando aqui, não estou negando, não. Tudo pode acontecer. No certo, mas o correto não seria isso. Eu duvido que o doutor Bezerra alguma vez se prendeu alguma coisa, fez alguma coisa. Muito ao contrário, não se prendia a nada, né? Praticamente passou muita dificuldade, muita necessidade, que não se prendia a nada. E a prece dele, onde será que chegava, hein? É a Celina, a não sei quem. Não, deixa para lá, que a nossa prece não consegue chegar nem na esquina ali direito. A sua chega na esquina. A minha não sai daqui de casa. Então, uma festa lá na esquina, desde 7 da manhã, no Dia das Crianças, vai ficar por lá, brincando na festa, meu pensamento. Vamos lá. Ora, os espíritos, seja qual for a sua natureza, não necessitam de semelhantes artifícios para se comunicar. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os inferiores podem fazê-lo visando fascinar a imaginação das pessoas crédulas que querem manter sob dependência. Aquela palavrinha do estudo da semana passada, fascinar. Tá? Mas não vou falar sobre ela, não. Eu andei falando tanto semana passada sobre fascinação. Né? Então, os espíritos querem fascinar, tal, né? Vamos arrumar um jeitinho de... Não é isso que está chamando eles, né? Mas ajuda eles. Vamos lá. Regra geral. Para os espíritos superiores, a forma nada é. Ou seja, o material, forma nada é um material. Pensamento. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porquanto essas boas coisas frequentemente são um meio de sedução. Para enganar. Tá? Vamos lá, para a gente acabar essa parte, só falta 7 minutos. Vamos lá. Tal era, de maneira geral, o nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos. Evidentemente que se aplica também àqueles que a superstição emprega com preservativos de moléstias ou acidentes. Aquele lance, né? Eu vou consultar o espírito, ou então, né, eu vou com a roupa azul que não vai me acontecer nada. Tudo superstição, é tudo realmente, né, é nosso, tá? Crianças espirituais, tá? Veja bem, nós temos, né, um quadro de nosso projeto reencarnatório. Na camisa azul, é azul marinho, que vai me livrar de nada. Nada disso. Agora, o que eu estou fazendo com a minha vida, tá? Com o meu, né, fazendo algo de bom, algo de útil, isso sim que vai modificar as coisas que poderiam acontecer e não acontecerão. Ou não deram para acontecer de tal forma e acontece porque eu, né, em vez de eu me melhorar, eu me atolei mais ainda. Não é a roupa azul, não é a caneta, não é... Não. É por aí. Alguém quer falar? Então vamos embora, Elisa. Então, entretanto, para a edificação do proprietário da medalha e para um melhor aprofundamento da questão, na sessão de 17 de julho de 1858, pedimos a São Luís, que conosco se comunica de bom grado sempre, que se trata de nossa instrução, que nos desse sua opinião a respeito. Interrogado sobre o valor da medalha, eis qual foi sua resposta. Só uma parte aí, é São Luís, né? Que eu falei no início, estava em dúvida, São Luís. Eu li e não gravei, né? Agora, veja bem, como é Kardec, né? Olha o espírito que, veja bem, para você atrair um espírito, o Rei Sol, tá? São Luís era considerado na França o Rei Sol, que ele era bom demais, né? Para atrair um espírito desse, para ter intimidade. Ô, Luiz, faz favor. Ô, cá, meu amigo, estou numa dúvida aqui, para a instrução nossa aí, fala alguma coisa sobre isso, hein? Eita,
né? Quando eu chamo alguém, eu nem falo para vocês quem aparece, não, que não é bom falar. Alguém quer falar, gente? Fazeis bem e não admitir que objetos materiais possam exercer qualquer influência sobre as manifestações, quer para as provocar, quer para as impedir. Ou seja, o que tem que acontecer, vai acontecer. Não é um objeto. Isso está falando em relação aqui a manifestações, né? Mas estamos falando do nosso dia a dia, da nossa vida. Isso aqui é uma coisa, né, muito ampla. Não é nada disso que vai modificar a nossa vida. Pode ser o que nós falamos no início do estudo, aquela bengala psicológica do tapa na mesa para atrair tal espírito, né? Ele não deve ser superior, né? O espírito que vem através de um tapa na mesa, né? Temos dito com bastante frequência que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a atender ao vosso apelo. Aí, O que Consuelo, pensais? Consuelo, só um instantinho. Consuelo, ó, jamais nos recusamos a responder ao vosso apelo. Só que, às vezes, essa resposta não é o que a gente quer, tá? Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. É diferente. Aí a gente acha que não veio resposta. Mas com certeza veio. Com certeza veio. Tá? É. Né? Por que pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelos seres humanos? O Vem São Luís já dando, né? Está pisando firme em cima da gente. Eu já estava pensando em fazer aqui um patuazinho para ver se dava certo. Eu já estou desistindo depois de ouvir uma coisa dessa. Deixa o Sejamos pato em obrigados. paz. Sejamos pato em paz. obrigados. Olha só o termo que ele usa aqui, né? Já estou sentindo que eu acho que ele tem um pouco de Emmanuel, esse santo aí, viu? O Emmanuel estava junto aí nessa hora aí. Vamos Deixa lá. o pato em paz. Vamos lá. Com que finalidade foi feita essa medalha? Foi fabricada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que nela gostariam de crer. Porém, apenas por magnetizadores poderá ter sido feita com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos nada mais são que fantasias. Muito bem. Você vai num lugar onde tem um cara lá fazendo um hipnotismo, né? Tinha um cara, um argentino aí, que era mó barato, bom mesmo. Ele chega lá, se ele chegar lá para você, olha, meus olhos, não, mas se ele pegasse um pêndulozinho com alguma coisa, né? Compre batom, não esqueça da minha calórica, daqui a pouco você está bobeirão lá, não é isso? Aí vem entra na sugestão dele e vai embora, porque ele é magnetizador. Ele sabe utilizar esse recurso. Né? É interessante que um amigo meu que não comia cebola, o cara botou ele para comer cebola, pediu outro e ele falou, é delicioso. E depois disso, ele não parou mais de comer cebola. Foi muito interessante, isso lá em Minas ainda. Né? Quer dizer, na mão de alguém que não é o objeto que vai fazer nada. Alguém que sabe se utilizar dessa energia. É bem diferente. Kardec era um. Tá? Magnetizador. Por isso que ele não acreditou nas manifestações espíritas logo no início. Ele não acreditou. Tá? Porque a mesa podia ser magnetizada, mas responder pergunta, ela não tem cérebro, não tem músculo, etc. Está lá as palavras dele, no livro Obras Póstumas. Tá? Ele sabia dessa história do magnetismo. Vamos lá. Dizem que pertenceu a Casote. Poderíamos evocá-lo a fim de obtermos alguns ensinamentos a esse respeito? Não é necessário. Ocupai-vos preferentemente de coisas mais sérias. Gostou da resposta? Muito. Se lembra da pergunta. Tipo aquela pergunta 14 do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a perguntar muito sobre Deus, o espiritual, Deus existe, basta isso. Só falta falar assim, ó, vai lá no fundo da casa, tem um tanque lá, uma trouxa de roupa para lavar, vai para lá. Só falta falar isso com o Kardec. Né? Deus existe, isso tá bom. Preocupa-te contigo e com fazer coisas melhores. Né? Fala, Consuelo. Mas então, dentro da Umbanda,
existem espíritos sérios. Existe. Existem Mas a gente não está estudando, Amanda. Ah, É sim, difícil você tá falar falando isso. que isso tem que ser, então, só... Não, Consuelo, veja bem, a Umbanda, o espírito lá é obrigado a se apresentar da forma... Por exemplo, diz que tinha um cavalo, né, um médium, um cavalo, lá no centro da cidade, isso em 1900. Estava curando todo mundo. É o Frederico... Qual é o nome dele, Jorge? Aquele lá da febre, que é um espírito de luz, que está no Voltaire, é o... Frederico Friedman. Não, Frederico Júnior, não. É o Sampaio, não sei o que Sampaio. Sampaio Né? Corrêa? Não, não. Então, Bom, não deixa sei. para lá o nome dele. É um cara Eu elevado. não gravo nem nome de gente que eu conheço, imagina que eu não conheço. No livro Voltaire, ele aparece como uma estrela, para depois se materializar. Para você ter ideia quem era o cara. Ele teve encarnado aqui. Hein? Bittencourt Sampaio. Olha só. O Bittencourt Sampaio, um amigo dele, falou: eu quero ver esse médium. E foram na caladinha da noite. Entraram na fila para ser atendido pelo espírito. Quando eles chegaram próximo ao médium, o espírito se perfilou. O senhor, puxa vida, que legal, quanta honra. O que é que o senhor deseja de mim? Acabou os meus enfios, acabou o charuto, acabou o banquinho de sentar vovô, acabou isso tudo na hora que o Bittencourt Sampaio. Que ele estava se mostrando ali daquele jeito, senão o povo não acredita. O povo precisa disso, né? Porque não tem essa ideia ainda. Deu para entender, Consuelo? Porque lá na Umbanda acontece muito isso, e tem espíritos elevados lá, eles têm que se apresentar da forma que quem está lá precisa. Agora chega um cara lá catedrático, já imaginou? Esse cara, esse preto velho é doido. Isso não é preto velho nem aqui, nem na China. Isso é um cientista. Eu não quero falar com cientista. Quero falar com um cara bem simples para me entender, me compreender. Né? Então é isso aí, a diferença. É a magia, né? Eles querem ver a magia nisso. É mais ou menos isso que nós estamos estudando mesmo. Quer ver o talismã? No caso aí, o talismã é o preto velho falando, Bezifio, né? Cachimbinho, assim meio tortinho, não é isso? É isso aí. Não deixa de ser a bengala psicológica de quem vai lá. Entendi. A necessidade. É que, na verdade, isso aí impressiona mais do que se ele falasse corretamente. Imaginou? Entendeu? Meus filhos, né? Lá nos Estados Unidos, o doutor fulano de tal descobriu e passar uma informação dessa assim durante... ninguém vai ficar lá. Não de volta. Gente, acabou a hora e nós não lemos a outra paginazinha, mas tudo bem. Eu acho que foi boa essa página aí, né? A outra fica para a semana que vem. A outra fica para a semana que vem, né? Deixa eu até anotar aqui. E a gente acaba... Hein? Fala, João. Ele falou 1, 2 semanas, agora vai para a terceira. Nossa, eu vou ver só uma paginazinha, a resposta, a coisinha tua. Deixa eu botar aqui mecanismo da mediunidade. Olha só, a culpa disso é do Marco Aurélio. Eu estava olhando o estudo do Livro dos Espíritos com o Marco Aurélio, Marco Baldança, que está quem quiser procurar. A pergunta 258 teve parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Pergunta 258. Tá? É um ensaio teórico, não sei das quantas lá, está lá no Livro dos Espíritos. 4 aulas, de 1h30 cada uma. E ele falando sozinho, porque está falando de casa, né, pelo YouTube, né? Ele faz a gravação direto pelo YouTube ao vivo, quem quiser assiste e tal. 4 semanas foi uma pergunta do Livro dos Espíritos. A gente aqui faz uma pergunta por semana, às vezes faz 2, às vezes acontece igual hoje, vai 2 semanas. Aí eu fico olhando essas casas que ensinam o Livro dos Espíritos em 1 ano. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem alguma coisa aí que realmente não entra aqui. Né? É por isso